Então agora nós vamos ver um defeito muito comum nos refrigeradores frost-free, que é o que? O cliente, o usuário reclamar que o refrigerador está funcionando bem, gelando apenas na parte de cima e na parte de baixo não. E às vezes passa alguns dias e acaba parando de gelar em cima também. Então, quais são as causas, as possíveis causas, né, que levam o refrigerador a apresentar esse defeito? Então, a lógica de funcionamento a gente já sabe, né, ele depende da circulação aqui do ar, a circulação forçada, né, convecção forçada. Então, imagina só, se a nossa resistência queimar, né, o que acontece se o meu refrigerador queimar a resistência e não conseguir fazer o degelo? Ele pode bloquear? Pode, porque vai começar a entupir de gelo aqui o evaporador. Tá? Normalmente esse gelo vai começar a bloquear a passagem do ar aqui embaixo. Aí, dentro de alguns dias, ela para de gelar embaixo, porque não tem mais passagem, o duto ficou bloqueado aqui pela formação de gelo. E aí acaba parando embaixo. Depois de alguns dias, esse gelo ele começa a crescer em uma quantidade tão grande que acaba travando o ventilador também. Então, normalmente, ela para de gelar primeiro embaixo e o cliente percebe isso. Então, pode ser a resistência de degelo? Pode. Então, ó, vamos anular aqui, ó, resistência de degelo. Pode ser. Eu alistei aqui do lado todas as causas, tá ok? Então, vamos lá. Se esse damper aqui, ele travar, congelar, às vezes acontece, ele trava a mecânicazinha dele, o mecanismo trava, e a portinhola fecha 100% aqui, ó, ou que seja 90% a passagem do ar. Vai parar de gelar embaixo e vai gelar só em cima? Vai. Ele vai parar, vai ficar só fazendo gelo aqui em cima. E daí não joga ar frio aqui para baixo. Então, um outro componente que a gente deve levar em conta também, pode ser o damper. Tá ok? Quer seja mecânico, quer seja eletrônico. Outra possibilidade, se a resistência de cima está boazinha, mas a de calha, ela não está atuando, ela queimou, ela entrou em falha. Então, pode bloquear? Pode bloquear também. Por quê? O gelo vai cair aqui, derretido, né, a água, e ele vai começar a congelar aqui, ó. Não vai terminar de derreter totalmente o que está na bandeja, fazendo com que o gelo se torne líquido e escoe pelo sistema de drenagem aqui. Então, mesmo que ela esteja degelando aqui, ela vai enchendo aqui, ela vai tampar o dreno por excesso de gelo e depois vai tampar também o duto de ar. Nesses casos, é comum acontecer na hora dos degelos, né, periódicos aí, essa água que desce para cá, ela começa a transbordar pela frente do refrigerador aqui, ó, aqui em cima. Começa a escorrer aqui por dentro. E daí pinga dentro do compartimento aqui, porque o dreno está entupido. Então, que ela não desce. Começa a bloquear de gelo, depois para de gelar embaixo também. Então, pode ser a nossa resistência de calha. Tá, ok? Nos modelos que tem. Não são todos que têm a resistência de calha. Tá? Não é uma regra, não. Outra coisa, se o nosso bimetal, o bimetal ele é assim, ele normalmente, em temperatura ambiente, ele fica aberto, não dá contato. Mas depois que ele alcança temperaturas abaixo de zero, ele fecha o contato. Lembra que quando o nosso controlador aqui, o timer, mandar sinal e tiver gelo, ele tem que estar com o contato fechado para acionar a resistência? Se ele falhou e travou com o contato aberto, ele vai acionar a resistência? Não, mesmo que pare de 8 em 8 ou 12 em 12 horas para degelar, nosso refrigerador não vai realizar o degelo, porque o bimetal não vai permitir a passagem da tensão para a resistência. Então pode ser também o nosso bimetal. Outra coisa, será que se o nosso ventilador parar e queimar a parte elétrica dele, ou a parte mecânica mesmo, por falta de lubrificação, vida útil, travar a hélice dele e parar de rodar, pode bloquear de gelo, parar de gelar embaixo e às vezes até em cima também? Pode, porque ele que faz a convecção forçada, entendeu? Então ele não vai soprar o vento frio aqui dentro, então ele vai parar de gelar também.
Nesse caso, ele vai até parar de gelar em cima também, vai diminuir bastante. Talvez o cliente não perceba porque aqui dentro já está cheio de alimento congelado, então ele tende aí a por dias segurar, né, evitando que a carga térmica derreta. Mas embaixo, visto que são temperaturas acima de zero, isso, então abre a porta toda hora, no mesmo dia ela vai perceber que embaixo não está gelando, nos alimentos. Mas em cima ainda vai manter um pouco por alguns dias ainda, né? Ou algumas horas. Tá ok? Então o ventilador também pode ser causa do nosso refrigerador recebemos um chamado de que não está gelando embaixo. Então vamos esticar aqui. Outra coisa, pode ser a placa eletrônica? Pode ser que a parte lógica dela não esteja dando atenção para o degelo. Embora esteja todo o conjunto aí, o sistema, né, de degelo funcionando bem, mas se a placa, o cérebro não entender que é a hora de fazer o degelo, a parte lógica, ela vai pular degelo, não vai acionar os componentes aí para fazer o degelo. Então pode ser a placa também. Mas normalmente a gente vai ver que não é o primeiro que a gente condena. A gente segue um passo a passo por ser muito caro e também por não ser tão comum ser ela, na maioria das vezes, ok? Então pode ser a placa. Outro, pode ser o timer também? Pode, assim como a placa, ele pode queimar o motorzinho dele, só no modo refrigeração, ele pode carbonizar o contato, na hora de bater para resistência, não manda tensão, pode ser problema dele também, tá ok? Outra coisa, será que pode ser esse dreno aqui? Às vezes está tudo funcionando muito bem, mas o dreno, por sujeira, limo, ele começa a congelar as paredes dele, começa a congelar, está tudo funcionando normal, mas ele começa a dar pedra de gelo aqui, ó. Aí causa uma obstrução, por mais que tudo esteja funcionando bem, mas a sujeira tampou ali, congelou a sujeira, e aí começa a subir, congelar aqui em cima, e daí esse gelo em excesso aqui dentro, tampa o duto de ar, a passagem de ar é impedida, e aí para de gelar embaixo também, gela só em cima. Tá ok? Nesse caso também, a água deixa de vir aqui para trás, começa a transbordar para dentro do refrigerador. É um dos sintomas, tá ok? Então pode ser o dreno sim. Pode ser o fusível térmico? Pode ser o fusível térmico, porque lembra que a resistência está em série com o fusível térmico? A tensão só vai chegar na resistência se o fusível térmico estiver bom, ele estiver fechado, permitindo a passagem da tensão da corrente elétrica até a nossa resistência ali. Só que aqui uma palavra de cautela, se vocês testarem, a gente vai aprender a testar, né? O fusível térmico e realmente ele estiver queimado, aberto, normalmente, em quase 100% dos casos, a gente precisa dar atenção também para o sensor de degelo, quando é modelo de placa, né? Ou se é modelo de timer, para o bimetal. Porque lembra que ele só vai atuar numa situação extrema de segurança? Ele só vai atuar lá acima de 70 graus? Então, se o nosso fusível, né, com temperatura um pouco acima de zero, já é para acionar a refrigeração e anular a resistência, e o nosso bimetal também, então se ele chegou a atingir acima de 70 graus e queimar o fusível térmico, não vai adiantar só trocar o fusível térmico não, a gente vai precisar testar também qual desses dois aí foi o causador, o culpado pelo rompimento do fusível térmico, tá ok? Pode ser o fusível térmico também, já tiquei aqui, né? Outra coisa, pode ser esse interruptor da porta? Olha, acontece muito, hein? Pode sim. Às vezes a pessoa procura tudo, testa tudo, mas é o interruptor com mau contato. Às vezes o cliente, nos modelos que tem interruptor, claro, fecha a porta e não aciona o ventilador. Fica só gelando aqui, ó. Serpentina, mas o ventilador não roda. Então o interruptor, ele está em série com o ventilador só vai ligar se ele estiver acionado. Pode ser o interruptor também, não esqueça de considerar essa possibilidade também, tá ok? Outra coisa, pode ser um mau contato elétrico? Pode ser um mau contato também,
Vamos supor aqui que a placa ou o nosso timer manda o sinal certinho lá para cima, mas no chicote elétrico tem zinabre. Zinabre é uma oxidação que dá por conta da umidade, né? E daí o contato não passa. Entendeu? O refrigerador não consegue acionar aqui, né, o dispositivo, ou ter contato, né, comunicação direta. Então isso pode ocasionar uma falha. Então, ok? Em alguns casos, só de abrir, limpar os contatos, conectar bem de novo, já dá para a gente perceber. Tá? A gente vai aprender alguns testes também que faz com que a gente identifique quando o problema se trata de mau contato. Tá, ok? Mais uma possibilidade aí também. Pode ser mau contato também no chicote elétrico. Tá, ok? Outra possível causa pode ser falta de eficiência no sistema de refrigeração? Também. É bem raro, mas tem essa possibilidade. Por quê? O fusível térmico e o bimetal, geralmente eles ficam no final do nosso congelador, do nosso evaporador. Então, vamos supor que esse evaporador aqui, o sistema de refrigeração dele, por falta de fluido ou entupimento, a gente vai ver as causas, ele não está funcionando 100%, está funcionando apenas 60% ou 70%. Quando der a hora do degelo periódico, quer seja por time ou por placa, que ela exigir, né, para saber se vai acionar resistência, o bimetal não vai estar congelado. Não vai liberar a tensão para resistência. Ou mesmo o sensor de degelo vai dizer para a placa, não pode pular, pode entrar em modo pingamento, se é o caso, né, do refrigerador, desse modelo, entre em modo pingamento, não aciona resistência porque aqui em cima está quente ainda. Mas porque a serpentina vem gelando, só chega até aqui, ó. O gelo não vem para cá, ó. Então aí pula um degelo, pula outro degelo, vai criando gelo, bloqueia a parte de baixo a passagem de ar, para de gelar embaixo também. Outra possível causa também. Então, se a gente dominar todas essas possibilidades aqui e a gente souber testar cada componente desse, que a gente vai fazer isso na prática, pronto, acabou, descomplicou o refrigerador frost free. A gente vai conhecer muito bem a função de cada componente e vai poder identificar o defeito, cercando aí, eliminando todas as possíveis causas até chegar na peça danificada. Tá ok?